passar, Senhor, algumas instruções para que eles possam aprender de alguma maneira acerca de Deus e do seu reino, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. Aleluia. Aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos fazer leitura do verso de número 29 e o verso de número 30. 1 Coríntios 11, verso 29 e 30. Enquanto você procura, eu queria tornar público o meu amor, a minha gratidão a Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede, de estar falando um pouquinho da sua palavra, de estar externando e trazendo de alguma maneira uma reflexão para a sua igreja. Muito obrigado a Deus, a esse ministério, a você que está somando nessa noite para fazermos parte deste memorial de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 29 e o verso de número 30. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Agora vamos ler de uma outra maneira, vamos ler de novo, nós vamos dizer assim, porque o que come e bebe, diga assim, presente, come e bebe para a sua condenação, diga futuro, não discernindo o corpo, diga causa. Por causa disso, há entre vós muitos doentes, muitos fracos e muitos que dormem, diga consequência. Aleluia. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Pois bem, meus irmãos, a palavra do Senhor, no texto que nós lemos, Paulo está dando instruções, está trazendo uma exortação para a igreja de Corinto com relação à execução desse memorial. E Paulo, ele já no capítulo 10, no capítulo anterior, ele já traz alguns traços do que seria essas instruções quando ele fala do pão e do cálice, que são, bênçãos para nossas vidas. Ele já coloca um pouco dessas instruções para a igreja. E ao tratar alguns assuntos com a igreja de Corinto, Paulo chega no seguinte tema, em que ele aborda a igreja dizendo: olha, nisso que eu estou vendo, nisso que eu estou sendo informado, eu não posso louvar vocês, eu não posso elogiar vocês pela maneira com a qual está sendo executada o cerimonial, da maneira como qual está sendo trazida a memória de Cristo por aquilo que Ele fez por sua igreja. Nisso eu não posso vos elogiar. E aí Paulo, ele é muito certeiro, muito incisivo, quando ele chega no versículo de número 29, e ele diz que tem gente que está comendo, tem gente que está bebendo indignamente, e isso está causando uma condenação, isso está trazendo uma condenação, e ele nos diz a causa. Ele diz: olha, não há discernimento do corpo de Cristo. Nós não podemos participar de um memorial como esse sem entender o que é o corpo de Cristo. Nós não podemos participar da ceia do Senhor sem entender o que é o sacrifício de Jesus. Nós não podemos participar de qualquer maneira, porque senão não há elogio para nós, pela maneira com qual nós executamos esse cerimonial.
E aí vai ter uma consequência. Entre as pessoas, há de haver pessoas fracas, pessoas doentes e pessoas dormindo ou mortas espiritualmente. E tudo isso porque não discerne o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é tanto físico, como também místico. O corpo de Cristo, nas palavras do autor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 5, a Bíblia diz que Deus não quis mais receber nem o sacrifício e nem a oferta do animal. Por isso ele deu um corpo para Jesus, para ser entregue em oblação pelos nossos pecados. Não entender o que é o corpo de Cristo que foi dado. Ele não precisava de um corpo de carne, ele não precisava de um corpo de sangue, ele não precisava de um corpo que padecesse necessidades, mas assim ele fez. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu reinado para descer aqui como um homem e entregar o seu corpo em razão da sua igreja. Não entender o que ele fez é fazer parte de um corpo sem ter discernimento do seu sacrifício. Jesus entregou o seu corpo carnal, o seu corpo físico em razão da sua igreja. Sofreu por causa da sua igreja. Não entendeu o que foi o sacrifício de Jesus é não ter discernimento do que é o corpo. Mas ele também tem um corpo místico, a saber, a igreja de Cristo Jesus. Colossenses 1,18, a Bíblia diz que ele é o cabeça, mas a igreja é o corpo de Jesus. Não ter discernimento do que é igreja é estar comendo pão e estar bebendo do sangue sem ter discernimento, e isso tudo tem consequências para nossas vidas. O memorial, a saber, ele continua sendo pão, ele ainda é o suco que é comprado lá no mercado, não houve transubstanciação aqui, ele ainda é. O que importa para nós não é o que está disposto no prato ou ali no copinho que é mínimo. O que importa para nós é ter um discernimento espiritual do significado que traz para nós, que traz para a sua igreja, que traz para a minha vida, que traz para a sua vida o sacrifício de Jesus, para que nós pudéssemos viver e ter vida através desse sacrifício. Temos que discernir o que é o corpo de Cristo Jesus. Discernimento espiritual. Paulo escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo 2, no verso 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Quem é carnal nunca vai saber o significado da ceia do Senhor Jesus. Quem é carnal nunca vai saber o peso que é trazer à memória o sacrifício de Jesus. Aí tem os carnais que vêm comer, come o pão, bebe o suco, não trazendo como um sacrifício de Jesus. Aí não tem transformação na vida. No outro dia está doente, no outro dia está fraco, dizendo, não tenho mais força para continuar, estou morto espiritualmente, não consigo mais nem andar, está morto. Não tem discernimento espiritual. Mas eu quero acreditar na palavra do Senhor, escrita para os irmãos de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 14, pois está escrito assim: levanta-te, ó tu que dorme, te levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua vida. Te levanta, meu irmão, abre esses olhos e creia no sacrifício de Jesus. Deus não tem morte para a sua igreja, Deus tem vida para a sua igreja, mas a falta de discernimento pode nos trazer consequências.
Temos que ter um discernimento espiritual. Temos que discernir o corpo. Na mesma carta de Éfeso, no capítulo 1, no verso 17 e 18, ele vai dizer assim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria, de revelação, de discernimento, e abra os vossos olhos. Temos que parar de ser carnal e ser espiritual para nós entender, para nós discernir o corpo de Cristo Jesus, porque isso aqui é apenas um símbolo daquilo que ainda nós haveremos de participar nos céus de glória. Temos que ter uma visão espiritual, meu irmão. Temos que ter um discernimento cristocêntrico, porque toda a ceia do Senhor, ela nos arremete ao sacrifício de Jesus. Não é sobre ninguém, não é sobre o Aleph, não é sobre o pastor da igreja, não é sobre os irmãos, é sobre Cristo Jesus, é sobre o seu sacrifício. A ceia é só para a gente lembrar do que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. A mensagem transmitida com a ceia do Senhor é simplesmente dizer que houve alguém, o Filho do Deus Todo-Poderoso, Ele foi entregue para padecer em nosso lugar, Ele foi entregue para levar o castigo que era sobre nós, como disse Isaías 53, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É tudo sobre Ele, é tudo sobre o que Ele fez, é tudo sobre o seu sacrifício, não é sobre outra coisa, é tudo sobre o que Ele fez para nos dar a vida, é tudo sobre Ele. É preciso discernir que a ceia do Senhor não é só vir aqui pegar o pão, só aqui pegar o cálice, é sobre trazer à memória o que Cristo fez na cruz do Calvário pela nossa vida. É se lembrar do que Ele fez. É se lembrar do que Ele fez por nós. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 16, ele diz assim, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos, porventura, não é a comunhão do seu corpo. Ninguém que está sentado aqui derramou uma gota de sangue pela sua vida. Ninguém que está sentado aqui derramou nenhuma gota de sangue pela sua vida. Ninguém que está sentado aqui está com as mãos furadas. Ninguém que está sentado aqui está com a costela transpassada pela lança. Mas existe um Deus que está lá em cima nos céus, derramou o seu sangue, partiu o seu corpo e está com a mão furada por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado. Ele se entregou, Ele deu a sua vida, Ele fez, meu irmão, o que nenhum de nós era capaz de fazer, mas o Filho do Deus Todo-Poderoso, Ele fez pela nossa vida, Ele fez por nós. É necessário discernir o que Cristo fez pela nossa vida, é necessário discernir o corpo, é necessário ter um discernimento eclesiológico. O que é isso, irmão Aleph? É entender que além de ter o corpo de Jesus despedaçado, Ele deixou uma preocupação para com o seu corpo místico, a sua igreja. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, verso 27, dizendo, ora, pois sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aos Efésios ele escreve dizendo, no capítulo 4, verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. No verso 10, a Bíblia diz que aquele que subiu aos céus, foi Ele mesmo quem enviou uns apóstolos, os pastores, os mestres, os evangelistas, tudo isso para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, tudo isso para o aperfeiçoamento do corpo de
de Cristo, aquele que subiu aos céus, ele tem uma preocupação com o seu corpo místico, ele tem uma preocupação com a sua igreja, e não entender que nós somos um só corpo, não entender que nós integramos o corpo de Cristo, não estar discernindo o que nós iremos comer e o que nós iremos beber, em razão do sacrifício de Cristo Jesus. Temos que discernir. Ele traz um discernimento ético e moral para a nossa vida. Porque a Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo de número 24, ele vai dizer no verso 3, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e que tem o seu coração, que não tem em seu coração juras enganosas, que não tem em seu coração juras enganosas. Como estão as nossas mãos? Será que tem pecado nas nossas mãos? Será como está o nosso coração na hora de participar, na hora de estar em comunhão? Será que o nosso coração está limpo e purificado? Não entender que discernir o corpo é fazer o que fez o irmão Benedito, o diácono Benedito aqui, é saber que durante a ceia do Senhor, nós temos que ter um discernimento ético e moral para julgar, não julgar, mas examinar a nossa vida e dizer, eu necessito de ter as minhas mãos limpas e o meu coração sem uma jura enganosa, sem ter nada de falsidade, tá? Em sinceridade perante a igreja e perante Cristo Jesus, para receber e participar do seu sacrifício. Isso é discernir o corpo de Cristo. No capítulo 26 do livro de Mateus, Jesus, a partir do verso 20, a Bíblia vai dizer que Jesus se assenta à mesa com seus discípulos. E a Bíblia diz que depois de assentar, ou seja, estar em comunhão com seus discípulos, a Bíblia diz que agora Jesus diz para eles, um de vocês vai me trair. E naquele momento, os discípulos, eles começam a se examinar. O interessante é que eles não começam a dizer, será que é Judas? Será que é João? Será que é Pedro? Será que é Filipe? Será que é André? Não. Começa um exame particular. Eles começam a dizer, Jesus, será que sou eu? Meu pai, será que sou eu que vou te trair? Será que é eu que digo que te amo hoje? Será que amanhã eu vou te trair lá na rua? Será que amanhã eu vou te trair no trabalho? Será que amanhã vou te trair na faculdade? Será que amanhã eu não vou deixar tudo isso e esquecer do teu sacrifício? No momento da ceia é um momento de exame. Examine, pois, o homem a si mesmo. Os discípulos estão fazendo o exame, só que a gente tem uma prática errada. A gente olha todo mundo com o cálice na mão, aí a gente olha alguém sentado, a gente está em pecado. A gente está querendo examinar o próximo, mas o exame é particular. É eu e Deus, é eu e Deus, é eu que tenho que dizer, meu Pai, eu necessito de estar diante de Ti com as minhas mãos limpas, com o meu coração sarado, sem nenhum pecado, sem vaidade, sem mentira, sem engano. Eu preciso estar em sinceridade de coração. O momento da ceia é esse. Discernir o corpo de Cristo é isso, é estar com sinceridade para participar do seu memorial. Isso é discernir o corpo de Jesus, discernir o corpo que Ele está entregando, que Ele entregou por nós. Discernir o corpo é entender que a igreja, ela é feita de um só corpo, de uma só unidade. Paulo escreve, Efésios 4, versículo 3 e 4, dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança em vossa vocação. Discernir o corpo é entender
que ninguém aqui vai para o céu sozinho. Nós precisamos estar em unidade, nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos partilhar das mesmas dificuldades, nós precisamos partilhar das mesmas aflições, nós precisamos partilhar das mesmas dores. Quando a gente pega o cálice aqui é interessante, porque um pega o cálice e diz: a sua dor é a minha dor, a sua cruz é a minha cruz, o seu cálice é o meu cálice. Mas será que de verdade nós estamos partilhando só com a mão e o coração? E a vida e a sinceridade, será que estamos compartilhando de verdade? Então por que não visitamos os que estão doentes? Então por que não visitamos os que estão fracos? Então por que não visitamos os que estão sem força? Por que é que na dificuldade deles não oferecemos a nossa mão para dizer: eis aqui o meu cálice, é o teu cálice, a tua dor é a minha dor, a tua dificuldade também é a minha. Eu quero discernir o corpo de Cristo Jesus. Eu quero ter discernimento do que é o corpo de Cristo Jesus. Mas não quero viver em unidade, como assim? Mas não quero viver em comunhão, como assim? Isso não traz discernimento. Isso não é discernimento. Devemos ter discernimento ao partir o corpo, que o corpo de Jesus é a nova aliança. Ela é a nova aliança. Hebreus 9:15. É por isso, mediador, um novo testamento, que é intervido a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados receberam a promessa da vida eterna. Lucas 22:20, semelhantemente, tomou o cálice, depois de ter ceado, dizendo: este é o cálice do novo nascimento, do novo testamento, da nova aliança. Esse é o meu sangue que é derramado por vós. Temos que ter discernimento que a ceia do Senhor é a nova aliança, é o novo momento de viver em graça. Quando eu me disponho a participar, não rejeitando o sacrifício de Jesus, eu estou dizendo: eu aceito viver na nova aliança, eu aceito viver mediante a nova aliança, inquirida pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Isso é discernir, é saber que o corpo de Jesus, o seu sangue, trouxe para nós uma nova aliança. Ter discernimento escatológico. Por que escatológico? Porque nós devemos saber que discernir o corpo de Cristo Jesus, participar da ceia, é eu ter uma visão lá na frente, sabendo que aqui é só um ensaio, que aqui é só uma preparação. Como já foi dito aqui pelo pastor Ronildo, lá em Apocalipse, no capítulo de número 19. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso de número 7. Que ele vai dizer assim, ó: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já a sua esposa já está aprontada, e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho são para a justiça dos santos. Versículo 9, e disse-me: escreve essas coisas, bem-aventurados são aqueles chamados à ceia, as bodas do Cordeiro, porque essas são as palavras da verdade. Bem-aventurado são aqueles que são chamados a participar da ceia do Senhor. Nós temos que entender que a ceia do Senhor não vai acontecer só aqui. As bodas estão sendo preparadas, a igreja já está preparada, o povo já está preparado. A qualquer momento ele vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, já está reservado o teu lugar, vinde e contemplai. A qualquer momento ele vai dizer: eu já preparei a mesa na presença dos teus inimigos, vinde, entrai, contemplai. É grandioso, é grande, vinde e contemplai a ceia do Senhor. O convite está feito, o convite já foi feito, vinde e contemplai
Pai, porque está sendo preparada as bodas do Cordeiro. Mas não participe dessa ceia sem ter um discernimento de que o corpo de Cristo foi partido por nós, mas não foi de qualquer maneira, não foi para participarmos de qualquer maneira, porque senão teremos como resultado mortos, teremos como resultado doentes, teremos como resultado pessoas fracas, porque não discernem o corpo de Cristo Jesus. O Senhor nos convida hoje para participar da sua ceia. Ele nos convida hoje para participar desse memorial. Não despreze a ceia do Senhor. Não faça como os irmãos da igreja de Corinto, que estava fazendo da ceia do Senhor de qualquer maneira. Não, não é de qualquer maneira. O sacrifício de Jesus foi uma coisa séria. Ela é uma coisa séria. Se necessário for, se arrependa, discirna o corpo de Cristo, venha viver na nova aliança. Se necessário for, refaça a sua aliança, peça perdão, se arrependa, lave as mãos, purifique todo o coração, jogue fora a vaidade, mas faça tudo isso discernindo, entendendo o que é o sacrifício de Jesus. Entenda o que é o sacrifício de Jesus. O convite está sendo feito, a ceia está preparada, já foi dito aqui, os animais já foram abatidos, a Coca-Cola já está gelada. Agora só cabe eu e você dizer: vou abandonar o pecado, vou abandonar tudo isso que eu praticava de mal e vou viver a nova aliança de Cristo Jesus. Vou participar e ter comunhão com a igreja e com o corpo de Cristo Jesus. Eu vou participar da ceia do Senhor. Participe nessa noite da ceia do Senhor. Tenha conhecimento do que é, do que foi e do que será esse simbolismo que é praticado pela sua igreja. Entenda isso, porque se nós fizermos isso, nós vamos prevenir todo um povo de viver em decadência, de viver em fraqueza. Fazendo isso, nós vamos prevenir a nossa vida, a nossa casa e toda a sua igreja da doença que é não discernir o corpo e trazer condenação para a nossa vida. Amém? Participe nessa noite da ceia do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.